déficits de comportamentos comunicativos não verbais. Os comportamentos comunicativos não verbais são comportamentos não verbais usados para fins sociais, né? Então a gente precisa avaliar uma série de quesitos que estão aí descritos no DSM-5, mas a gente precisa ficar atenta também, bastante ligada se você vai precisar encaminhar para uma fono ou não, se você trabalha sozinha, né? Assim, aqui como eu não trabalho sozinha, eu sempre fecho com uma fono, eu não tenho essa preocupação, né? Mas se você trabalha sozinha, nesse quesito, independente desses déficits estarem muito marcados, uma avaliação de uma fono é essencial, porque isso até favorece depois essa criança ir para as terapias e o pai e a mãe já saber exatamente o que é que essa criança vai precisar trabalhar numa fonoterapia, né? É uma avaliação e é uma intervenção bem específica, né? Bom, os termos que precisam estar alterados, basicamente a atenção compartilhada, ela prejudica todo esse domínio, né? E a gente já viu, eu já falei aqui no primeiro domínio que a atenção compartilhada está prejudicada nas crianças com TEA e precisa estudar atenção compartilhada. Aqui também, tá? A atenção compartilhada é a primeira habilidade cognitiva que a criança desenvolve. Ali já bebezinho ela já está desenvolvendo a atenção compartilhada e isso vai fazer toda a diferença. Os déficits da atenção compartilhada fazem toda a diferença para alterar esse subdomínio. Então, alterações no contato visual, que pode ser ausente, né? A criança que não faz contato visual, pode ser fugidio, tá? Então, pode ser uma criança que dá uma olhadinha de rabo de olho, inclina a cabeça, olha sob perspectiva, mas tem alguma coisa naquele contato visual ali que não tá legal, não passa uma integração para você. E pode ser atípico, né? Que o atípico aí a gente consideraria, por exemplo, aquela criança que olha arregalado, né? Chega bem perto e faz um olhão assim, ou as crianças que olham, né? Totalmente sob perspectiva, só fazem a interação assim, olhando de rabinho de olho. As crianças nesse subdomínio, elas precisam ter crianças, né? Não só as crianças, dificuldade no uso das expressões faciais e também para entender expressões faciais, tá? Como que a gente vai perceber isso, né? No curso de diagnóstico e transtorno do espectro autista que a gente tem online, a gente explica, né, como você pode fazer para organizar a sua avaliação de forma que você consiga rastrear todos esses quesitos, mas você precisa planejar a sua avaliação para que em algum momento você faça aí algo, né, e esteja de olho em como ele vai reagir às suas expressões faciais. Se você também consegue fazer uma conexão daquilo que ele tá sentindo ali, sei lá, ele tá lá muito bravo, mas a carinha dele tá igual, por exemplo, né? A orientação corporal, não sei se vocês têm essa percepção, se vocês já trabalham com crianças autistas ou conhecem, enfim. As crianças autistas maiores, parece que há uma linguagem corporal estranha ou é exagerada. A gente vê eles caminhando, é estranho, parece que a coisa está desconectada. Tem a ver com a dificuldade de coordenar a comunicação não verbal com a fala, né? Então, assim, é aquela pessoa que parece que é dura, que é meio robotizada, né? Tem a ver com alterações nesse subdomínio. Entonação da fala, aí as fonos são as pessoas ideais para avaliar, porque a gente vai avaliar questões relacionadas à entonação, prosódia, enfim, a gente tem uma equipe, né, multidisciplinar, mas assim, não é uma vez que a criança falou e alterou a prosódia, por exemplo, que a gente vai dizer então que ela tem alteração na prosódia. A gente precisa pensar em termos de intensidade
e de qualidade, né? Mas basicamente a criança não aponta para compartilhar interesse, pode ser que ela aponte para fazer pedidos, e a gente tem que também sempre levar em consideração que as crianças aprendem, assim como quando elas vão para a terapia, para as intervenções, elas aprendem e começam a ter recursos para trabalhar na vida, né, delas, das vidinhas sociais, elas também podem aprender com os pais, por exemplo, podem aprender na escola. É claro que a gente está falando de crianças que fazem menos imitação, também é um déficit aqui desse domínio. Ela faz menos imitação, porque ela está menos atenta ao outro. Então, as crianças aprendem muito por imitação, mas algumas imitam um pouquinho melhor. Elas podem conseguir esses recursos no próprio ambiente e aí aprender algumas coisas. E às vezes dá essa sensação de, nossa, mas tá tudo aqui, ela tem todas as características, mas olha como ela aponta, por exemplo, para compartilhar. Pode ser uma habilidade aprendida, né? Pode ser que seja muito estimulado em casa, enfim. Então as crianças aprendem, né? Então a gente precisa, ou então já passou por algum tipo de intervenção, mesmo que não tenha tido diagnóstico, enfim. Então a gente precisa levar em consideração tudo isso, tá? Então basicamente alterações no comportamento comunicativo não verbal tem a ver com anormalidades no contato visual, déficit de atenção compartilhada, dificuldade para entender o sentido de uma conversa, questões relacionadas à expressão facial e o entendimento da expressão facial das outras pessoas, dificuldades para compreender o uso dos gestos e déficits na imitação. Imitações simples, né? Qual é o exemplo que eu poderia dar aqui para vocês com relação à imitação? Por exemplo, simples, né? A mamãe toda vez que chega num lugar diz oi, diz tchau, né? Uma criança com esses déficits, ela vai olhar menos, ela vai ver menos isso, e aí nós vamos ter que ensinar essa criança que quando a gente chega, a gente dá tchau, e dar tchau é assim, enfim, né? Tô dando um exemplo aqui grosseiro para vocês, mas é mais ou menos isso. Vocês que têm filhos, ou que não têm experiência com criança com transtorno do espectro autista, mas que têm filhos, vocês se lembram de ensinar o filho de vocês a fazer atenção compartilhada? Vocês se lembram de ensinar o filho de vocês, ou sobrinho, ou afilhado, ou os alunos, a imitar? Né? A gente não ensina, isso vem com o desenvolvimento. Quando isso está muito, tem um gap muito grande com relação ao que já era para essa criança estar fazendo e o que ela não faz, e o que ela faz, a gente precisa olhar para isso direitinho. Ó, imitar um desenho é um exemplo, fazer a coreografia. Nesse caso aqui, a gente está avaliando a imitação do par social. Tá? Dele olhar para o outro e imitar. Um exemplo, eu estou aqui na minha sessão com a criança avaliando e ela tá lá mexendo nos brinquedos, aí eu pego um pote e eu começo a colocar pecinhas de Lego dentro do pote. A criança tende a imitar a brincadeira do outro, que tem a ver até com o próximo quesito também, que é o próximo domínio. Ela vai imitar a minha brincadeira, ela vai brincar um pouquinho como eu. É isso que as crianças fazem. Elas ainda não partilham mentalmente um jogo simbólico, mas elas imitam. Então não é o imitar da TV, ele com a TV, né? É ele olhar para o outro, compartilhar um interesse e seguir o jogo imaginativo que o outro está fazendo ali, brincar com ele, se divertir com ele, tá? É dessa imitação que eu tô falando, tá? Mas é uma imitação, né? Ele tá vendo lá a televisão, é uma imitação. Mas tem vários tipos de imitação. Tem imitação com objetos, imitação com gestos, com fala, com enfim. Né? Até quando a gente vai fazer intervenção, a gente tem que partir da imitação com objetos e ir seguindo para imitações mais complexas.